E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos. Pessoal, vamos trazer as últimas notícias do Timão, né? Deixar você, torcedor corintiano, bem informado. Mas para isso, pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Corinthians empatou 1-1, jogo complicado, né? Como a gente já trouxe em alguns vídeos anteriores. Mas agora é bola para frente, né? Vamos ver o que Antônio Oliveira está preparando. Para algumas pessoas, alguns setoristas, Antônio Oliveira foi um dos principais culpados por esse empate, né? Fazendo algumas substituições que realmente a gente ficou sem entender, né? Querendo por fim da força, recuperar Fausto Vera, que é um jogador que não tem como recuperar, né? Vamos ver o que a mídia fala, vamos ver. Tem informação de jogador que pode sair do Corinthians, jogador que pode chegar, né? Então é muita informação, pessoal. Fique no vídeo até o final. Deixa seu like, né? Deixa aqui seu comentário. Deixa aqui também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal do Jorge Nicola e também do Café Setorista, né? Link vai estar na descrição, onde eles trazem as principais notícias do Corinthians e a gente reage aqui a elas. E no final a gente deixa a nossa opinião. E aí, pessoal, você acha que o Corinthians vale destacar? Estreia contra acho que é contra o Atlético Mineiro, né? Campeonato Brasileiro, né? E algumas pessoas já começaram a revelar e a falar que o Corinthians vai brigar pro não rebaixamento. Eu não acredito nisso, né? Já basta a do ano passado, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa mais informação, fala mais sobre os assuntos. Vamos lá, pessoal. Ficou no 1-1 contra o Racing do Uruguai. Yuri Alberto abriu o placar. O time uruguaio chegou a empatar em 1-1, o gol foi anulado. Pouco tempo depois saiu o gol, aí sim, do 1-1, marcado pelo Alanis. Atuação muito fraca do Corinthians, que teve um baita tempo para se preparar, para se recuperar, especialmente depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista. E o que o Corinthians mostrou ontem, sob o comando de Antônio Oliveira, não muda nada em relação ao que era praticado pelo Mano Menezes. O torcedor está revoltado com o desempenho do Corinthians. Grupo que tem o Argentino Júnior como grande candidato e adversário do Corinthians, seria importante fazer os 3 pontos fora de casa, algo que o Timão não conseguia. Bora falar agora sobre Depena. Rescisão do contrato com o Internacional já é oficial ou não? Nessa terça-feira, o André Hernan contou que Internacional e Depena acertaram a rescisão do contrato. O vínculo se encerraria em dezembro. Ele tem treinado separado já há algum tempo. Pouco depois do... Agora sobre o Grêmio com saídas e chegadas avançadas para virar reforço tricolor a partir de julho. Mina, que quase virou reforço do Corinthians em janeiro. Cheguei a contar para vocês que o Timão tinha tudo acertado com um atleta. Na última hora, a esposa do Mina acabou colocando empecilhos, disse que não queria voltar para a América do Sul. Ele se acertou com o Cagliari, onde é titular absoluto nas últimas 7 partidas, todas como titular. Ele precisava voltar a jogar, vinha de uma sequência grande de lesões nos tempos de Fiorentina e também no futebol inglês. Resta saber o que poderia ter feito a esposa do Mina mudar de ideia para que 6 meses depois ele retornasse para o futebol brasileiro. Mina, que passou com um enorme destaque no Palmeiras, a ponto de ser vendido para o Barcelona. Só para completar sobre o Grêmio, também de acordo com Pedro Ernesto, o Everton Galdino, atacante que vem perdendo espaço no tricolor gaúcho, estaria de saída para o futebol mexicano. Hora de falar sobre o América Mineiro. De olho na contratação do atacante Giovani, que pertence ao Corinthians, uma das jovens promessas alvinegras, fez parte da seleção pré-olímpica que não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Pois bem, o Giovani até marcou gol outro dia no amistoso contra o Londrina, ou a vitória por 3-0, 2 gols do Romero. O Giovani fechou a conta. Jogador que não conseguiu muito espaço com o Antônio Oliveira e tem contrato até a metade do ano que vem. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marco Salum, que é o homem forte do futebol do América. Ele admitiu que o América tem a intenção de fechar com o Giovani, mas ouviu do staff do atleta que a ideia inicial é fazer um acordo com clubes do exterior. A ideia do Giovani é se mudar para fora do país e não jogar a Série B. Existem tratativas, vamos ver como é que essa história avança. Bora falar agora sobre Júnior Santos. O atacante do Botafogo é dono do menor salário entre os jogadores mais importantes do meio para frente. E olha que o Júnior Santos tem sido absolutamente decisivo na temporada de 2024. O cara tem 16 jogos,
13 gols e 2 assistências. Ninguém tem jogado mais bola do que ele. Nos últimos 5 jogos foram incríveis 10 gols marcados. Pois bem, o Júnior Santos segue com o mesmo salário que ele recebia quando foi contratado. No último domingo completou-se um ano desde a chegada dele. O problema é que quando ele chega com um papel de bem longe de ser protagonista. E hoje o cara é o grande craque do time, é o nome do time, pelo menos nesse momento. E recebe muito menos do que o Tiquinho Soares, do que o Luiz Henrique, do que o Jefinho e do que o Savarino. O Botafogo até cogitou, sinalizou a possibilidade de um reajuste salarial, mas essa discussão foi encerrada. E olha que o atleta já recebeu proposta oficial do Grêmio e sondagens do Palmeiras e do Corinthians. É bom que os dirigentes do Botafogo abram o olho e valorizem o atleta que tem dado enorme receita e resultado dentro de campo, para não correr o risco de vê-lo sair do clube para um outro rival. Olha só, eu avisei vocês aqui durante a intertemporada que o Antônio Oliveira não fez um teste sequer no time. Quem me acompanha sabe a verdade. Não estou falando porque empatou com o Racing genérico. Quem me acompanha sabe. Quem me acompanha sabe. Eu falei aqui para vocês que durante toda a intertemporada ele quase não testou o time titular nos treinamentos, fez os trabalhos táticos, fez. Tá? Não é igual o Luxemburgo que não tinha trabalho tático. Fez trabalho tático, mas não testava os 11. E quando testou os 11, eu avisei, levanta o dedo aí quem lembra dessa informação minha, eu avisei que ele não fez testes. Ele treinou toda a intertemporada com o time que venceu o São Bernardo e eliminou o São Bernardo. Quem lembra disso? Levanta o dedinho aí. Quem lembra disso? Não, ele treinou no 4-1-4-1 com Cássio, Fagner, Kaká no lugar do Félix Torres na seleção, Gustavo Henrique, Hugo, Ranieri, Yuri Alberto, Garro, Bidon, Wesley e Pedro Raul. Ele gastou 19 dias com essa escalação. Ele gastou, aqui, ó, tá vendo? Vocês sabem disso, eu lembro. Ó, vocês sabem. Quem me acompanha sabe. Eu não sou oportunista, não venho aqui para lacrar e para fazer média para jogar para a torcida, nunca, tá? Nunca. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu falaria as mesmas coisas com o Corinthians vencendo por 1-0. Simplesmente, ele não testou nada diferente. Tanto que no jogo, ele não apresenta nada de diferente, tá? O Corinthians joga num 4-1-4-1, escalação que eu coloquei para vocês hoje, né, com um campinho, tá? O Corinthians joga num 4-1-4-1, sem variação tática nenhuma, tá? Sem variação tática nenhuma, do jeito que tá aí, ó, do jeito que tá aí. A única mudança durante o jogo é colocar o Garro aqui e o Bidon para cá, né? Depois eu falo como que o time terminou o jogo, mas eu quero que você saiba uma coisa, tá? Não vou deixar o campinho aqui não, depois eu uso o campinho, tá? Vocês preferem que eu analise com ou sem um campinho? Porque é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês? Tá vendo essa formação aqui, 4-1-4-1? Foi assim que o Corinthians terminou o jogo. Foi assim que o Corinthians terminou o jogo. Ele não muda. Ele não muda, tá? O Romero foi centroavante, o Yuri Alberto continuou, lá na direita, tá? O Pedro Henrique na esquerda, né? Por dentro, o Garro e o Bidon, o Fausto Vera, o Kaká na zaga, lá na frente o Romero. Ele não muda, tá? Então eu não vou nem deixar o campinho aqui, depois eu coloco, a gente faz alguns ajustes no final, mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: primeiro, chegou a hora de fazer uma crítica mais forte ao português, tá? Primeiro, ele erra feio quando ele tira o Gustavo Henrique. Ele deu a bola aérea para os caras. O Gustavo Henrique hoje, tá? O Gustavo Henrique hoje, e tinha gente que não concordava comigo, é o melhor zagueiro do Corinthians. É o melhor zagueiro que o Corinthians tem. Tá? Não era para tirar.
É sempre a mesma substituição. Ah, vou colocar o Ranieri de zagueiro. Tudo bem, o Ranieri realmente ele vai bem. Ele é um polivalente, tá? Mas existe algumas, né, pardalzadas que me incomodam no Antônio Oliveira. Eu falei para vocês, numa vitória do Corinthians, tinha gente que ficou brava comigo, que ele errou, ele tinha errado quase em todas as substituições. Todas. E tinha uma crítica que eu fazia a ele desde o início, que ele sai mexendo no time desesperadamente. Eu duvido que ele treine tudo que ele mexe. Ele não deixa ninguém se acostumar numa posição. Durante o jogo, ele troca o cara aqui, depois ele joga o cara para lá, para outro. Ele sai trocando várias vezes. Lembra o jogo do Coronado? Foi contra a Portuguesa. O Coronado entrou bem na esquerda, jogou 7 minutos na esquerda, tabelou com o Garro quase fez o gol que mataria o jogo. Daqui a pouco ele mete o Coronado por dentro, para colocar acho que foi o Mosquito. Enfim, ele realmente é ruim mexendo. Ele é um treinador que já deu para perceber que a alteração e mexer durante o jogo não é o forte dele. A visão de jogo dele não é boa. As percepções dele não são boas. O discernimento dele não é bom. Eu acho que está na hora já da gente falar. Foi contra o Santo André, obrigado. Está na hora aí da gente falar, né, do Antônio Oliveira. E tem uma outra coisa do Antônio Oliveira que me incomoda, é que ele faz média. Eu não gosto disso. Eu não gosto porque eu não sou iludido. Se eu fosse um menino, se eu fosse um imaturo, eu cairia na dele. Ele faz média com a torcida. Ele foi indelicado na questão da sogra para agradar o torcedor, tá? Para agradar o torcedor, né? Pô, ele tem uma sogra que tem uma página na internet, totalmente desrespeitoso contra o compatriota. Tudo bem que aquele lá merece também. Agora, ele faz média com os jogadores, isso me incomoda, porque quando você tem um técnico novo e você percebe que esse técnico faz média com o elenco, eu já começo a ficar preocupado com tudo que eu vi no passado. Daqui a pouco se cria uma panela e acabou. E acabou. Tá? E acabou. Eu não estou aqui fritando o técnico não, tá? Quantos jogos o Antônio Oliveira tem à frente do Corinthians? Tá? Quantos jogos ele tem à frente do Corinthians? Quantos jogos? Responde aqui. Quantos jogos ele tem à frente do Corinthians? É a primeira vez que eu estou fazendo uma crítica mais dura ao português. Tá? E é o primeiro pós-jogo que eu estou falando de forma muito dura em 2024. Eu acho que o meu perfil que vocês conhecem, eu acho que eu estou paciente até demais, porque nós já estamos em abril, tá? Ele tem 14 jogos à frente do Corinthians e eu não fiz uma crítica dura ao técnico Antônio Oliveira. Olha só, primeiro, isso que me preocupa muito, que eu estava falando, ele está escalando por nome. Porque Pedro Raul e Yuri Alberto, ou é um ou é outro. Os dois juntos não dá. São dois caneleiros. O Yuri Alberto fez o gol, mas não deixa de ser caneleiro. Fez gol, mas teve outras oportunidades que ele perde o tempo da bola, não consegue matar o jogo. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, seu Yuri Alberto. Pedro Raul e Yuri Alberto são dois caneleiros. Só que um ganha 2 milhões e 100 por mês e o outro ganha 718 mil reais por mês. Aí parece que tem que jogar quem tem o melhor salário. Eu não entendo isso. Na zaga, por que tirar o Gustavo Henrique do jogo? Por quê? Félix Torres, por que nunca sai? Por que tem que sair? O Félix Torres é rápido? Não. O Félix Torres tem uma saída de bola maravilhosa? Não. O Félix Torres é bom na bola aérea? Não. O Félix Torres é ótimo em posicionamento? Não. Por quê? Porque se gastou milhões, talvez a contratação mais cara do Corinthians se chama Félix Torres, aí tem que jogar o Félix Torres. Que ele e o Fagner disputam hoje para ver quem erra mais. Para ver quem afunda mais o Corinthians. Então não dá para ter zagueiro de estimação também. Desculpe. Agora, por que ele não tira?
Por que ele não tira? Por que tirar o Gustavo Henrique? Por que não muda o esquema? Você quer colocar o Fausto Vera? Você coloca. Não tem problema. O Breno Bidon estava fazendo uma partida horrorosa. Por que deixou o Breno Bidon? O Breno Bidon, meu, não aguentou a pegada dos uruguaios. E eu avisei isso antes do jogo. E eu não fico passando pano, porque eu falo que o Breno Bidon é muito bom jogador. Mas se ele jogar mal, eu tenho que falar que ele jogou mal. Eu não vou ficar aqui dando uma de teimoso. Por que deixou o Breno Bidon em campo? Por que tirou o Gustavo Henrique? A gente perdeu a bola aérea. A bola aérea... o Gustavo Henrique saiu, cruzamento na área, gol de cabeça dos caras. Impedimento. E muito bem marcado. O gol, tabela no alto. O seu Kaká... Oh, meu Deus. E compramos o Kaká, tá? E eu falei para vocês outro dia que era um jogador que ia ajudar, mas que não ia ser titular do Corinthians. Né? Dava um carrinho. Um zagueiro que fica olhando dentro da área. Agora, depois eu vou falar da atuação de cada jogador, mas é impressionante que o corintiano, nós corintianos, vamos ter mais um ano de sofrimento. Gente, deixa o like aqui para ajudar, por favor. Eu sei que vocês, né, gostam do nosso trabalho. Quando você volta para o segundo tempo, Gente, para refletir. Por favor, torcedor. O nosso treinador, que em 14 jogos usou um esquema tático só, tem a mesma saidinha de 3, que eu mostrei para vocês como funciona. É só isso aqui, ó. É só isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o que o Corinthians tem. A única coisa que o Corinthians tem é isso aqui, ó. Ó, Yuri Alberto vem para cá, o Fagner passa, o Wesley vem para cá, aí fica aqui, saída de 3, tá? Aí vem alguém buscar aqui, aí entra o Garro por aqui. Na verdade era o Bidon, né? Mas depois ele jogou o Garro por aqui porque o Bidon não traz profundidade. Aí ele põe o Garro por aqui, que esse aqui, tadinho, tá? O Garro eu vou falar de jogador por jogador daqui a pouco, hein? Aí vocês vão ver o couro comer. Vou começar com o Cássio e vou até o último que entrou em campo. Vou analisar jogador por jogador, tá? Eu já vou adiantar que esse aqui, tadinho, tá morto, velho. Tá morto com esse time, hein? Então, a única maneira que o Corinthians tem de jogar é essa daqui, ó. Essa saidinha de 3, tá? Com esse 4-1 limitado, né? Que ele não muda por nada. Poderia fazer um 4-2-3-1, poderia fazer tanta coisa. Nação corintiana, depois do empate, né? Começou a aparecer as críticas, né, para o Corinthians, né? Principalmente para o seu Antônio Oliveira, né? Muitos falam que ele só tem um esquema de jogo, mexe errado, né? Realmente a gente tem que concordar, né? As mexidas de Antônio Oliveira é um desespero, né? A gente não vê ele fazendo uma mexida e o time melhorar, né? Pelo contrário, né? Quando ele mexe errado demais, né? E a mídia, os antes e também os setoristas, né? Diz que esse ano vai ser mais um ano de sofrimento, né? É porque o elenco do Corinthians passou por uma grande reformulação. O Corinthians contratou, acho que uns 12 a 13 jogadores, né? E saiu nessa faixa também. A torcida tem que ter paciência. A verdade é essa, Antônio Oliveira não é um treinador experiente. É um ponto de interrogação. Claro, deu certo no início, mas pé no chão, né, pessoal? É porque não pegou nenhum time ainda, a verdade é essa. O time que ele pegou, empatou, foi o Palmeiras, né? Não pegou um time que dissesse assim, 3 jogos na sequência de times da Série A, não pegou, né? E o jogo que pegou aí no Uruguai contra o Racing Genérico, o time foi mal, ele foi mal nas substituições, quis inventar, quis tirar zagueiro para botar volante e botar Fausto Vera, né? Ele insiste em recuperar Fausto Vera. É complicado, né? Complicado, né? Corinthians agora vê na fase de grupo da Sul-Americana se complicar, né? Até porque o outro jogo teve um vencedor, né?
Então, com isso, já abriu 3 pontos, né? O Corinthians fica com 1. Se quiser manter vivo ainda, né? Que eu digo vivo porque não depende mais do Corinthians, né? Só se classifica um de cada grupo. O segundo vai para a repescagem, um time da Libertadores. Se quiser se classificar, tem que vencer o próximo jogo em casa. Se perder, se quiser se classificar, não. Manter vivo, né? Porque se perder, já era, né, pessoal? Dificilmente vai conseguir uma vaga, né? E começa o Campeonato Brasileiro. Agora sim, a gente vai ver até onde o Antônio Oliveira realmente é bom treinador, né? São jogos que vai começar, né? Atlético Mineiro é um adversário bastante qualificado, né? Então vamos ver aí, né? Como é que o Antônio Oliveira se sai. Ele não treinou nenhum time grande ainda no futebol brasileiro, na sua vida, né? Primeira vez é o Corinthians. Então tem hora que ele tenta inventar e se complica, né? Mas vamos esperar, né? Aqueles que faziam vários elogios, né? Que tinha consertado o Corinthians. Outro já diz que ele apenas contornou uma situação que era mais de vestiário. Por isso que o Corinthians voltou a jogar isso aí, né? Realmente, o Corinthians com o Mano Menezes era um furacão dentro dos vestiários, né? Muitas críticas, né? Para alguns jogadores, né? Indiretamente do treinador, isso não caía bem, né? A chegada de Antônio Oliveira, isso melhorou, né? Outras informações que o setorista traz, ele é um pouco, gosta de agradar, né? Agradar jogador, agradar a torcida, né? Isso aí a gente sabe que no mundo do futebol não dá certo, né? Se ele for tentar agradar o jogador, pelo jeito tem um pé, né? Porque Fausto Vera, ele tenta agradar Fausto Vera, tenta recuperar, mas não dá, né, pessoal? Fausto Vera não dá. Acho que é um dos piores jogadores desse elenco do Corinthians hoje, é Fausto Vera. Ele insiste em jogar com 2 atacantes, Pedro Raul e Yuri Alberto. Não dá também, ou um ou outro, né? O Corinthians, com esses 2 jogadores, fica lento. E a gente sabe, né, que das características tanto de Yuri Alberto como de Pedro Raul, né? São as mesmas características, né? São as mesmas características. Então, ele vai querer ficar batendo numa tecla, né? Aí vai ser complicado, né? Uma tecla que a gente sabe que não dá certo, né? Quando dá certo, a gente sabe, né? Vamos esperar aí os próximos jogos. Atlético Mineiro, né? Tem um jogo da Sul-Americana em casa. Vamos ver aí as próximas etapas aí de Antônio Oliveira. Vamos ver se ele se recupera, né, pessoal? Porque esse jogo aí da Sul-Americana, ele se complicou, né? Ele errou tudo que fez. Errou a escalação, colocando Pedro Raul e Yuri Alberto. Errou na mexida, tirando Gustavo Henrique e botando Ranieri para zagueiro e botando Fausto Vera. Depois errou colocando poucos minutos, colocando Kaká em campo. O cara entrou desligado, né? Sem tempo de bola, sem ritmo. E o gol foi justamente em cima dele. Não culpa o jogador, culpa o treinador, né? Um jogo daquele, uma hora daquela, você não poderia fazer uma substituição daquela, colocar o cara em fogo, né? Em xeque, né? E o cara entrou frio, a bola levou uma bola nas costas. E culpa de Antônio Oliveira. Errou tudo que fez. A verdade é essa. Não adianta a gente, na hora de elogiar, a gente elogia, mas também na hora de criticar, a gente tem que criticar, né? Então é isso, Estação Corintiana. O que é que vocês acham? Deixa aqui a sua opinião. Se inscreva no canal Banda de Loucos e até a próxima.